Fala galera, beleza? Estamos ao vivo, já estamos aqui no Instagram ao vivo, já vamos entrar ao vivo lá no YouTube já já. Então, se você está aqui no Instagram, eu vou deixar nessa posição hoje para vocês poderem ver alguma coisa aí, mas se você quiser ver o conteúdo mesmo que vai ser passado, vá lá para o YouTube, beleza? Então, hoje a gente vai finalizar o dashboard, mas na próxima aula eu vou trazer um conteúdo sensacional. Então já deixa marcado aí na sua agenda. Na próxima eu vou trazer um conteúdo sensacional para vocês aí, beleza, pessoal? Então, ó, seguinte, na próxima aula vai ser um negócio muito legal de Power Query que vocês só vão ver aqui, ok? E totalmente de graça. Então, se você está assistindo aqui, já corre lá para o YouTube que a gente já vai começar. Vou começar fazendo uma revisãozinha do que a gente passou na aula passada e aí a gente já entra no para finalizar o dashboard. Beleza? Então vamos lá. Já estamos ao vivo aqui também no YouTube. Então é isso, pessoal. Vamos lá que a gente já está aqui ao vivo e vamos dar uma revisada aí no que a gente passou da semana passada e vamos finalizar hoje o dashboard, tá? Então, a semana passada o que a gente fez? A gente pegou, mexemos em algumas coisas do Power Query, onde a gente unificou algumas tabelas e que a gente vai estar vendo agora, tá? Então, vou voltar de novo um pouquinho no Power Query e depois a gente vai para a parte de finalização, já vamos criar nossas dinâmicas, né? A gente já até criou um gráfico aqui, mas só foi no finalzinho da aula. E aí a gente já vai começar a trabalhar mesmo com o designer do dashboard e a gente vai fazer um design mais ou menos parecido com esse aqui, tá bom? Para vocês terem uma ideia aí de como que a gente faz aí. Então, eu vou ensinar aqui o passo a passo de fazer algumas coisas aqui do Dash, tá? Então vamos lá, vamos acessar primeiramente nosso Power Query. A gente tem nosso banco de dados aqui, né? Que é esse banco de dados, ele está vindo lá do Power Query, ou seja, tudo que eu entrar na minha manutenção ou entrar no meu controle, ele vai aparecer aqui no banco de dados de forma totalmente automática, ok? Então é assim que funciona. Então tudo que entra, por que a gente trabalha com Power Query? Porque quando você trabalha com, primeiro que você trabalha com mais de uma tabela, para o dashboard, para ter as segmentações de forma correta, o que acontece? Você precisa ter uma única tabela, porque a segmentação ela só consegue ler uma única tabela, né? Então eu vou ter diversas tabelas dinâmicas, mas ela vai estar lendo apenas um conteúdo de uma tabela. Se eu tiver mais de uma tabela, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu tenho uma data aqui nessa tabela, vamos pegar, eu tenho a tabela de combustível que eu tenho uma data e eu tenho a tabela de manutenção que eu tenho outra data. Se eu for trabalhar com essas duas tabelas, criar o meu dashboard em cima dessas duas tabelas, o que vai acontecer? Se eu for trabalhar com a segmentação de dados para mim movimentar mês e ano, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que ter duas segmentações de dados. Isso não é legal, não fica uma coisa correta. Então a gente usa o Power Query para unificar as duas tabelas e transformar a data em uma única coisa e a gente conseguir trabalhar. Tá? Então eu vou entrar no Power Query para vocês verificarem. Então a gente fez o Power Query trazer essas informações para cá, a gente fez alguns cálculos e a gente vai ver aqui. Ó. Então vamos lá. Dados, obter dados, iniciar o editor do Power Query. Agora ele vai abrir o editor do Power Query, onde a gente vai estar acessando as informações que a gente tem no Power Query. Tá? Essa primeira tabela, o que aqui do lado direito, ele vai deixando todas as etapas que você vai trabalhando. Né? Então o Power Query, o que ele faz? Tudo que você vai criando, ele vai registrando. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente fez acrescentamos a consulta da manutenção. Antes disso, a gente criou uma coluna adicional. Antes, a gente personalizou uma coluna. E antes ainda a gente alterou o tipo.
e aqui a gente tem a fonte, que é a leitura. Então aqui, o que acontece? Aqui está meu arquivo, simplesmente o arquivo de combustível sem mexer em nada, tá? Aí a gente fez uma alteração, aqui foi algum valor, alguma coisa que a gente alterou, não me recordo de cabeça agora. Depois a gente fez aqui uma personalização, então a gente adicionou uma personalização, e aí como que eu sei, como que eu consigo ver o que que eu fiz? Toda vez que tiver uma engrenagem dentro da etapa, você clicar na engrenagem, ele vai te abrir o que que você fez. Então a gente pode clicar aqui na engrenagem e ele vai abrir aqui o que que foi feito. O que que a gente fez aqui? A gente criou uma coluna onde a gente colocou o valor total. A gente mandou multiplicar o valor de litros pela quantidade de litros. Foi isso que a gente fez. Então, se a gente voltar aqui, ó, por exemplo, na nossa fonte, eu não tenho aqui, ó, eu tenho quilometragem, litros e valor de litro. Eu não tenho o total de litros. Aí a gente veio aqui nessa etapa e adicionamos o valor do litro aqui, ó. Então a gente mandou ele fazer um cálculo. Valor do litro não. Aqui, ó, nessa etapa aqui. A gente mandou calcular o valor total de litros. Então ele calculou o valor total de litros, tá vendo? Ele trouxe aqui. Depois a gente adicionou uma coluna aqui de tipo. Por que que a gente adicionou uma coluna de tipo? Porque a nossa ideia é fazer o quê? Juntar esse outro arquivo de manutenção, para que a gente tenha, para que nós tenhamos um único arquivo. Então a gente fez o que? A gente criou a etapa aqui, né? Adicionando nessa aqui, adicionando o tipo. Então esse tipo aqui, ele identificou para mim que essa coluna aqui, essa tabela é o abastecimento. E depois a gente acrescentou a consulta, né? Então se a gente clicar aqui na engrenagem, a gente vai ver aqui, ó, ele vai abrir aqui e vai mostrar para vocês que eu adicionei uma nova tabela, eu juntei a tabela de manutenção aqui. Mas antes de eu juntar, na tabela de manutenção, eu também fiz um negócio. O que que eu fiz? A gente não criou na tabela de manutenção. Deixa eu só ver aqui. Nessa aqui a gente não criou. Então a gente acabou unificando. Vamos verificar. Agora a gente faz uma verificação. Abastecimento. A gente já trouxe aqui, ó, de outra forma. O que acontece? Vamos lá. Volta aqui. Nesta tabela aqui, eu tenho o tipo. Tá vendo? Então eu tenho o tipo aqui. Esse tipo aqui ele já está me trazendo o tipo da situação. Só que nessa tabela que era a de combustível, eu não tinha o tipo. Então a gente criou uma coluna com o mesmo nome de tipo e colocou a informação de abastecimento. E aí no momento que a gente unifica, que a gente junta duas tabelas, o que que o Power Query faz? Ele lê cada nome de campo e todos os nomes que ele encontra igual, ele embute na parte de baixo as informações novas. Aquilo que ele não encontrar, ele vai criar uma nova coluna lá na direita, tá? É assim que ele funciona. Então nós fizemos entramos com essa situação aqui e depois nós descarregamos lá para o Excel. Quando a gente descarrega pela primeira vez para o Excel, aqui você abre um fechar e carregar para. Como nesse momento a gente não adicionou novos produtos aqui dentro do Power Query, ele não vai abrir essa etapa. Por quê? Porque ele sabe que você está mexendo só nas tabelas existentes. Então vai ficar habilitado apenas fechar e carregar. Quando você entra com uma nova informação, um novo dado, ele entende que você pode fechar e carregar para. Por que disso? Porque quando você fecha e carrega para, ele te abre diversas opções. E nessas opções eu tenho lá um carregar para apenas conexão. Porque se eu fechar e carregar, por exemplo,
vamos dizer que foi a primeira vez que eu fiz aqui, e eu tenho duas tabelas. Se eu clicar aqui, fechar e carregar, o que que ele vai acontecer? Ele já vai direto as duas tabelas para o Excel. E às vezes, muitas vezes eu não quero isso. Muitas vezes eu quero apenas a tabela que eu unifiquei, que esse é meu intuito, carregar para dentro do Power Query para fazer a unificação e criar uma única tabela. Então não preciso descarregar tudo isso dentro do Excel novamente. Então eu levo para uma conexão e dentro dessa conexão eu escolho qual a tabela que eu vou carregar. Então eu vou fechar e carregar para. Ele me trouxe aqui, aí eu vou mostrar para vocês a conexão, para quem não estava na aula passada. Então tá aqui, ó, ele me mostra as conexões. Eu tenho a tabela de manutenção e tenho a tabela de banco de dados. A tabela de manutenção, ela tá aqui, ó. Ela não está fazendo nada, ela só está lá do Power Query e ele trouxe apenas aqui para minha conexão. Eu não estou usando ela para nada aqui, mas lá dentro do Power Query eu estou usando. Por quê? Porque ela faz a leitura dessa tabela de manutenção que descarrega dentro da tabela de banco de dados. É assim que ela funciona, tá? Então, é uma forma de você unificar. Agora que eu fiz isso aqui, eu tenho o banco de dados aqui, eu vou fechar aqui a conexão, e meu banco de dados é o que? É a minha tabela toda, ela está unificada, tanto que eu tenho abastecimento aqui. Então, o que, que ele fez? Ele unificou toda a tabela em uma única, uma grande tabela, e a partir dessa tabela, eu começo a trabalhar com dashboard, tá? Vou só mostrar uma etapa anterior para vocês entenderem um pouquinho, para quem não estava, tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, manutenção. Eu vou entrar aqui com um dado aqui de combustível para vocês verem esse dado aparecer lá. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o que? Apenas mês 10 de 2024. Se eu vier aqui no banco de dados, eu vou ter aqui 10 de 2024 e eu tenho um mês 11 aqui. Vou filtrar aqui para mostrar. Esse mês 11 não é abastecimento, né? Ele é o que, ó? Multa e manutenção preventiva, ok? Então, para mostrar mesmo efetivamente como que ele funciona, o que que eu vou fazer para vocês? Eu vou entrar aqui com o mês 11. Então, vamos lá. Vou vir aqui, sempre eu vou para a última coluna e aí eu vou colocar a data. Então, eu coloco a data colado já na primeira linha, tá? Então, eu colo aqui sempre colar na última linha. Se você pular um intervalo, esquece e não vai funcionar. Então, quando você vai inserir um dado numa tabela, ou você clica na última coluna da tabela e dá um tab e ele sabe que quer incluir o dado, ou você digita o dado na próxima linha vazia após o término da tabela. É assim que funciona. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5/12 de 2024. Opa. 5/12 de 2024. Quando eu colocar a setinha para o lado direito, vocês vão ver que ele vai criar a tabela sozinha. Olha lá, ele já criou. O que, que ele fez aqui? Por que, que ele trouxe esse monte de ND? Porque nessas células aqui, eu tenho fórmulas. Então, o que, que essa fórmula está fazendo? São ProQVs que está de olho na placa. Então, a hora que eu selecionar a placa, ele já vai buscar qual que é o veículo, qual que é o modelo do veículo, qual que é a quilometragem inicial e qual que é o tipo de combustível. Tá? Então, isso tudo vai facilitando. Então, eu vou colocar aqui quilometragem atual, 1.200, por exemplo. Quantos litros que eu abasteci? Ah, abasteci 50 litros. E qual que foi o preço do litro? Foi 5,98, por exemplo. E aqui, veja, eu não tenho cálculo de valor total. Tá? Eu tenho valor de litro, não tenho cálculo de valor total. Tá? Então, é muito importante que vocês vejam isso, porque quem vai fazer o cálculo do valor litro é o Power Query. Ele vai fazer lá dentro e vai mandar para mim. Então, isso é uma das vantagens também. Eu não preciso ficar fazendo cálculo aqui. Tudo isso faz com que a sua tabela fique mais limpa, fique menos pesado, fica melhor visível, tá? Então, coloquei essa informação do mês 12 aqui, vou vir na tabela de manutenção e vou colocar uma de mês 12 aqui também, só que eu não vou colocar dia 20, vou colocar dia 25/12 de 24. Aí aqui também tem a mesma jogada, né?
pego a placa do veículo, coloquei a placa do veículo, ele traz as informações e eu vou falar o que que é. Ah, é uma troca de óleo. Qual foi o valor da troca de óleo? Foi R$ 450. Ok, fiz isso. Estou aqui na minha tabela. Aquelas informações estão aqui, ó. Não, não tem o mês 12 aqui. Eu preciso lá no Power Query? Não, não preciso. Essa é a grande vantagem. Basta eu vir aqui em dados e clicar aqui, ó, atualizar tudo. E agora, se eu clicar aqui, a gente tem dezembro aqui dentro, ó, que lindo. É automático e vocês vão ver que já vai vir com cálculo e tudo mais. Já fez o cálculo, ó, valor total aqui, ó, combustível não tinha, não tem fórmula aqui. Ele já fez o cálculo lá dentro do Power Query e trouxe tudo para cá, ó. Então, isso é uma grande vantagem de se trabalhar com o Power Query, tá? E aproveitando aí para vocês que estão aí, na próxima aula eu vou trazer uma aula sensacional de Power Query. Então você não perca a próxima aula. Talvez a gente entre um pouquinho mais tarde, mas estejam aqui às 8 horas na próxima quinta-feira, porque eu vou trazer um conteúdo sensacional. Vocês vão pirar no conteúdo que eu vou trazer na próxima aula, beleza? E já chamo os amigos, todo mundo, hein? Bom, beleza, vamos lá. Feito isso, eu já criei na aula passada algumas tabelas dinâmicas. Aí, novamente, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, mês 12, não consta aqui ainda. Mas, Quinarelli, você fez uma atualização. Então, vamos lá, explicando a respeito dessa atualização. Primeira vez que você clica em atualizar tudo, eu vou buscar o Power Query. Quando você tem Power Query e depois tabela dinâmica, o que que vem primeiro? O Power Query. Então, você faz o quê? Você primeiro faz atualização. A primeira atualização, ele vai ler as tabelas do Power Query e trazer para dentro do Excel. E quando você fizer a segunda atualização, ele vai atualizar as tabelas dinâmicas. Então, se eu der um clique aqui agora novamente, vocês viram que a tabela dinâmica não estava com mês 12. E agora apareceu. Por quê? Que é a ordem que o Excel usa. Primeira atualização, se você está trabalhando com Power Query, eu faço a leitura do Power Query, busco as informações, trago para dentro do Excel. Depois, na segunda atualização, eu pego as informações, eu vou com a tabela dinâmica e busco as informações lá da tabela e atualizo aqui as minhas tabelas dinâmicas. Então é dessa forma que ele funciona. Beleza? Aí, na aula passada, o que eu fiz? Para a gente criar um gráfico com meses, o que acontece? Vou até deletar esse gráfico aqui. Então, o que acontece? Para você trabalhar com gráfico, usar meses, o que a gente tem de problema aqui? Por exemplo, eu tenho 3 meses, só que num gráfico que eu vou usar meses, o que eu faço? Eu preciso ter de janeiro a dezembro, mesmo que eu não tenha todos esses meses populado com informação. Então, o que eu faço? Eu crio do lado de fora da tabela dinâmica a informação dos meses. Eu vou matar essas duas tabelas dinâmicas aqui, porque eu criei na aula passada e eu vou criar novamente para vocês verem. Tá? Então, ó, não tenho mais tabela dinâmica, só deixei aqui os meses criado e a gente vai criar agora a tabela dinâmica. E agora, a partir daqui, agora já vamos tocar a aula para finalizar o dashboard. Então, agora a gente já está entrando na parte mesmo que vai ter as movimentações do dashboard e tudo mais. Então é o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica. E a gente vai vir aqui, ó, tabela intervalo. Quando eu clico aqui, ele não buscou nada. Por que ele não buscou nada? Porque eu estou dentro de uma planilha que não tem nada. Ele não sabe o que você quer. Então, quando você vai inserir uma tabela dinâmica, você tem duas alternativas. Ou você está aqui dentro da tabela e aí você clica e ele sabe que você quer entrar com uma tabela dinâmica, ou você vem aqui, ó, design da tabela e verifica o nome. Ó. Se eu pegar esse nome aqui, ó, banco de dados, esse nome é o nome dessa tabela.
Se eu vier aqui agora e falar inserir tabela dinâmica, ele não sabe. Mas se eu colar esse nome aqui, ele vai entender. Opa, ele já entendeu. Por quê? Porque esta tabela aqui chama banco de dados. Então ele sabe que as informações que ele tem que buscar é desta tabela aqui. Ok? Deixa eu só renomear isso aqui para TB. Para ficar organizado. Então, inserir uma tabela dinâmica. Para quem não conhece tabela dinâmica ainda, é o seguinte. Aqui do lado direito, a gente tem os campos da tabela dinâmica. Esses campos são todos os campos que eu tenho dentro do meu banco de dados. Aí, aqui embaixo, eu tenho as formatações que eu posso estar utilizando na tabela dinâmica. Filtro. É um filtro que eu coloco do lado de fora para me filtrar aquilo que estará dentro da minha tabela, do que eu estou criando. Tá? Linha. Tudo que vai aparecer aqui em linha. Coluna. Tudo que vai aparecer dando nome para a coluna. E valores é tudo aquilo que você quer somar, contar e etc. Ok? Então, vamos primeiramente fazer a tabela usando os meses. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que é bem legal, vamos lá, agora a gente tem 3 meses dentro da tabela dinâmica. Tá? E os meses está formatado como mês. Então, eu vou segurar o mês e vou soltar em linha. E olha que coisa muito interessante que o Excel faz dentro da tabela dinâmica. Quando vocês têm um mês formatado com mês e tem mais de um mês, ele cria para você meses, dias, data. Nesse aqui não criou, porque... E se você tivesse, por exemplo, pelo menos 6 meses, ele ainda criaria aqui mais um atributo que chama o trimestre. Então, ele, de acordo com o conteúdo de dados que você tem dentro da sua tabela e está formatado em mês, ele automaticamente ele joga para cá e ele sai criando mês, dia, ele separa data, ano também, ele separa, tá? Aqui ele não separou ano, por quê? Porque eu tenho um ano só. Então, assim, o que ele faz? Ele sempre vai olhar o conteúdo de dados que você tem na sua tabela. Eu tenho mais de um ano? Tenho. Então, eu vou criar o atributo ano. Eu tenho mais de um mês? Tenho. Eu vou criar o atributo mês. O dia já vem em comum, porque todos os meses têm dias. Então, ele vai trazer e vai criar o atributo de dia. O atributo de data, ele vai manter. E o terceiro atributo, o quarto atributo, melhor dizendo, é o atributo de trimestre. Se você tiver mais de 6 meses, precisa ter 2 trimestres pelo menos, ele cria também um atributo de trimestre. Tá? Então, ele já usa da inteligência dele de estar criando esses itens a mais. Ok? Mas eu também criei aqui um detalhe que eu não falei, né? Eu esqueci de falar aqui. O que vem lá do Power Query, vem até o tipo. Mês, a gente criou aqui. Ano, a gente criou aqui. E o teste, a gente criou aqui. E tudo que você criar aqui dentro da tabela, por exemplo, com fórmula, etc., mesmo você entrando com mais colunas dentro do Power Query, não vai interferir aqui, porque ele sabe que ele tem uma marcação interna dele que você colocou colunas com fórmula no final. E aí, quando ele entrar, ele vai inserir entre essa fórmula aqui, ó, a nova, e vai empurrar suas fórmulas para o final, tá? Então ele já tem uma inteligência, ele não vai matar, não vai sobrescrever, ele vai criar uma coluna nova. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, vai inserir uma coluna nova quando você tiver uma coluna nova dentro do Power Query, tá? Então ele vai preservando tudo que você fizer. Então é muito legal você continuar trabalhando com tabela, por quê? Porque aqui você pode criar
diversas lógicas. Deixa eu matar esse cara aqui para mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho mês e ano, né? Aí eu tenho aqui na minha tabela o mês e ano que eu criei, né? E aí eu tenho agora o mês que a própria tabela dinâmica criou, tá? Mas eu não quero trabalhar com esses caras aqui, então eu vou tirar e vou tirar fora e eu vou remover a data. Por quê? Porque eu não quero, eu já criei um item de mês aqui e o item de mês está de acordo com o mês que eu criei aqui do lado de fora e é esse cara que eu quero. Então eu vou jogar um mês aqui, beleza? Tá lá formatadinho. E agora eu vou mandar ele somar os valores aqui para mim, que eu quero qual o valor, eu vou querer o valor total. Então eu vou trazer o valor total aqui, ó, jogo aqui para fora, beleza? E agora eu vou trabalhar com esses caras aqui, ó. Tá? Então eu só vou arrastar isso aqui lá para mais próximo ali da tabela, para mim arrastar isso aqui, ó, sem eu precisar recortar nada disso. Quando você está passando o mouse e você vê formar essa cruzinha aqui assim, ó, se você segurar, apertar e segurar, você vai arrastar todo o intervalo. Isso é muito legal, tá? Ajuda bastante. Então, beleza. Tá feito, eu vou arrastar mais um pouquinho, eu quero lá em cima, tá? Então, eu vou segurar aqui e arrastar mais uma para cima, beleza. Agora, eu vou fazer aqui, eu vou apagar esse cara aqui. E a gente vai fazer um PROQV buscando as informações que tá aqui dentro dessa tabela. Essa tabela aqui é uma tabela de valor por mês, tá? Valor total por mês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear essa tabela porque eu gosto de trabalhar quando você vai trabalhar para fazer o dashboard. O que acontece? Você vai criar segmentações de dados que vão movimentar cada tabelinha que você criar aqui. Que é isso que dá dinâmica dentro do dashboard. Então, é importante que você coloque nome. Se você for fazer um negócio com 3, 4 tabelas, beleza. Mas se você vai fazer um dashboard que tem 300 tabelas, como que você vai saber o que é para uma segmentação mexer, que a outra não é para mexer? Então, você precisa ter em mente que a organização, e falando em organização, entra o princípio de você nomear as coisas para você poder ficar organizado e saber o que tem, você precisa colocar nome. E como que eu coloco o nome na tabela dinâmica? Então eu estou aqui, ó, na minha tabela dinâmica. Aqui em cima ele vai abrir aqui uma análise de tabela dinâmica. E aqui você tem, ó, a tabela dinâmica, você tem uma setinha. Quando você clica na setinha, ele traz aqui, ó, nome da tabela dinâmica. E ele, por natureza, todas as tabelas dinâmicas ele vai começar a criar assim, ó. Cria a primeira, tabela dinâmica 1, cria a segunda, tabela dinâmica 2 e assim sucessivamente. Só que para você saber o que a tabela dinâmica 1 faz, o que a tabela dinâmica 2 faz, eu não sei. Então, o ideal é você dar nome. Como a gente diz, dar nome aos bois. Então, você dá nome, porque dando nome você vai ficar mais organizado. E aí, quando você precisar ligar as segmentações de dados, você vai saber aonde que você tem que conectar as segmentações. Tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar. Aí você coloca o nome que você quiser. Eu gosto de organizar de forma que eu vou saber. Então, eu vou colocar aqui, ó, valores totais. Pode ser separado, aqui não tem problema nenhum, é tranquilo, tá? Por mês. Então, por exemplo, veja só. Na hora que eu for criar uma segmentação de dados para me trazer meses apenas, para mim poder mexer no meu dash, eu quero saber o consumo que eu tive total de combustível do mês X. Porque lá no dash a gente vai separar. Aqui eu tenho gasto total, mas no dash eu vou ter gasto com combustível, gasto com multa e etc. E para mim saber isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma segmentação de dados com os meses. Então, quando eu clicar por, eu quero saber o que eu gastei no mês de novembro. Clicar no mês de novembro. Este gráfico, ele é por mês. Não tem sentido
eu filtrar o mês no gráfico de mês. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Então, assim, ó, estou trabalhando com gráfico de mês. Então, a segmentação de dados que remete a mês, eu não filtro o gráfico de mês, porque eu já estou demonstrando mês a mês. Então, isso a gente precisa ter em mente, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou buscar as informações aqui. Então, aqui eu tenho 3 meses. Se eu colocasse, vamos fazer um gráfico aqui rapidinho só para vocês verem. Se eu colocar um gráfico, vou pegar até um gráfico dinâmico aqui. Olha o que vai acontecer. Se eu entrar com um mês novo, ele vai aparecer aqui. Se eu tirar um mês, ele vai desaparecer. Então não fica, vai ficar um gráfico, vai ficar se mexendo para lá e para cá e não vai ficar uma coisa de forma apresentável, bonita, né? Então o gráfico, quando a gente está trabalhando com gráfico, eu vou apresentar as informações no decorrer do ano. O ideal é que eu tenha todos os meses apresentado ali, mesmo que não tenha valor. Então isso aqui não fica uma coisa visível, um trabalho bem apresentado, tá? Então não recomendo usar assim. Então toda vez que você for trabalhar gráfico de mês, você vai fazer uma cola na sua tabela dinâmica. Você não vai buscar informação, fazer o gráfico olhar direto à tabela dinâmica. Você olha para fora, que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente clonou aqui, ó, colocamos todos os meses, a gente não tem todos os meses, e agora a gente vai buscar o valor. Então a gente vai fazer um PROQV igual PROQV. Para quem não sabe, PROQV é o seguinte, é procura. Então, quando eu coloco PROQV, ele vai me abrir aqui, valor procurado. Quem é o meu valor procurado? Meu valor procurado é o mês. Ok? Então é aqui, na coluna D2. Ponto e vírgula. Quem é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela é esse cara aqui, que contém as informações. Então eu vou selecionar minha matriz tabela. Vou clicar do ponto que eu quero e vou arrastar, segurando o mouse apertado. Só que se eu parar aqui, na hora que entrar outro mês, ele não vai pegar. Então, eu já vou descer mais ou menos até aqui, ó. Até a 15, 16. Pode ser um período maior, não tem problema, tá? Ok. Feito isso, vou selecionar o intervalo da tabela, que é esse aqui de A2 a B19. Vou selecionar e vou apertar Alt F4, F4, Fn, F4, depende da configuração da sua máquina aí, ó. Eu cliquei em coisa errada. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou fixando a busca dentro deste intervalo aqui da matriz, tá? Quando eu coloco o Alt F4, eu estou fixando o período de busca do local que eu vou buscar, ok? Ponto e vírgula, o número do índice da coluna. Então, ele está falando aqui, qual a informação que você quer buscar. Então, a informação que eu vou buscar é a informação que está na coluna 2. Por que coluna 2? Porque a A é a coluna 1 e a B é a coluna 2. Então, eu vou colocar coluna 2. Ponto e vírgula. Aí ele me faz uma pergunta. Você quer o valor aproximado ou você quer o valor exato? O que a gente quer aqui é valor exato. Quando que eu uso um valor aproximado no PROQV? Por exemplo, quando eu vou fazer uma tabela de imposto de renda, que eu vou buscar uma informação que está para mim aplicar, vou chutar aqui, tá? 7%, os ganhos da pessoa tem que estar entre 1.500 e 2.000. Então, isso é um valor aproximado, porque eu vou ler entre um ponto e outro ponto. Aí, sim, é um valor aproximado. Tá? Mas isso é para uma outra aula que a gente vai falar apenas de PROQV, e aí a gente entra no aproximado e eu faço os exemplos para vocês verem. Então, eu quero exato, eu posso pôr o falso ou o zero, que corresponde também à mesma coisa, ok? Se eu colocar 1, corresponde a verdadeiro, ou seleciono 1. Ponto.
Fechei. Mas Schianarelli deu ND. Por que deu ND? Tem janeiro nessa tabela? Não tem. Por isso que deu ND. Nenhum correspondente. Tá? Então, eu vou clicar 2 vezes agora e ele vai buscar as informações e trazer as informações que estão dentro de outubro, novembro e dezembro. Para gráfico, vocês vão utilizar essa formatação de ND, que é não disponível, tá? Esse não disponível, o que vai acontecer? Dentro do gráfico, ele vai ter um mês, mas ele não vai trazer nada. Agora, se você quiser que o gráfico, em vez de apresentar o não disponível, que ele não vai apresentar nada, vai trazer o mês lá, mas ele não vai subir barrinha. Porque ele nem vai apresentar barrinha. Agora, se você quiser que o gráfico apresente com 0, aí a gente pode usar a fórmula se erro. Eu vou colocar para vocês verem, mas a gente não vai utilizar. Então, como que eu coloco se erro? Então, antes da fórmula PROQV, eu dou um clique aqui, ó, entre o igual e o PROQV e vou escrever se. Quando eu aperto a letra S, ele já me apresenta aqui todas as funções que começam com a letra S e o se erro está aqui. Então, eu vou dar 2 cliques nele, ele vai me abrir o parênteses, eu vou vir aqui no final, então ele está falando assim, ó. Se o PROQV aqui der erro, o que você quer que eu faça? Aí você põe ponto e vírgula, e aí você vai falar o que você quer que faz. Vamos pôr 0. Pronto. Ele vai substituir o não disponível pelo 0. Olha lá o que ele fez. O tracinho corresponde a 0. Então é isso que ele faz, tá? Mas eu não quero, tá? Eu vou deixar alguns aqui sem o se erro e outros com se erro para vocês verem no gráfico o que acontece. Beleza, fiz isso. Agora eu vou entrar com um gráfico. Então eu quero um gráfico. Mas Schianarelli, esse gráfico não vai ser dinâmico, porque ele não é uma tabela dinâmica. Não, ele vai ser dinâmico. Porque, apesar dele estar fora da tabela dinâmica, eu estou lendo a tabela dinâmica. Então, logo, ele vai ser um gráfico dinâmico. Ok? Então vamos lá. Vou selecionar um intervalo aqui que eu quero. Selecionei o período aqui, né, o intervalo. Vou vir em inserir e vou vir aqui em gráfico e eu quero um gráfico de barra. Então, aqui eu tenho um gráfico de barra. É que aqui, ó. Ah, tá, vamos lá. Agora, para vocês poderem ver, vamos lá, vamos limpar o gráfico, entender um pouquinho, depois a gente... Aqui é o título do gráfico. Eu não gosto no Dash, eu não uso o título de gráfico aqui. A gente coloca lá no Dash. Aqui, o que ele fez? Ele criou uma coluna aqui na lateral que ele pega do menor valor até o maior valor. Então, ele vai fazer uma conta e aí ele vai fazendo de 5 em 5. Então, aqui o meu maior valor é 25, ele vai me levar a barra até 25 mil. É outra coisa que eu não gosto, então eu tiro fora. Então, dou um clique e deleto. Mas perdeu toda a referência aqui na área. Eu não sei agora os valores. Sim, a gente vai aprender agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse mais e vai falar para ele assim, ó, apresenta para mim a barra, o rótulo de dados. E aí ele vai me trazer o valor que está aqui dentro. E isso fica muito mais, assim, uma forma apresentável, melhor de se ver, do que você ficar olhando na lateral e tentar entender o valor. Tá? Então, tem sentido ter aquele valor na lateral? Tem para outros tipos de gráfico, mas para quando você vai apresentar valores, o ideal é apresentar o valor real que você teve naquele mês, tá? Então, não, porque ali é um valor aproximado, então isso não é legal. Então, o valor, a barra lateral, o eixo, né? Ele é mais usado em outros tipos de apresentações, tá? Mas quando você vai apresentar valores real, você coloca o valor em cima do gráfico, ok? E aí o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó.
Aqui ele ficou com um monte de sujeira, mas o que não está disponível, ele limpa. Então, o gráfico, quando você está usando dessa forma aqui, ele é melhor apresentável com o não disponível, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, 2 vezes e veja que ele é dinâmico, ele já desapareceu de forma automática, tá? Então, por isso que ele é um gráfico dinâmico, tá? Então, a gente criou aqui o primeiro gráfico. Aqui a gente pode dar uma trabalhada nele. Então eu vou ensinar um detalhezinho para ficar. Vocês podem estar usando diversos tipos de situação dentro de gráfico, tá? Eu vou mostrar uma aqui só para vocês entenderem. Então eu vou vir aqui, ó, ilustração, e eu vou catar aqui uma forma. Eu não gosto dessa forma aqui do gráfico. Eu quero que ela fique diferente. Então eu vou pegar uma barra aqui, ó, esse cara aqui, o cilindro. Vou desenhar o cilindro aqui do lado. Isso aqui eu quero que apresente aqui dentro do gráfico. Dá para mim fazer isso? Dá. Só que antes de eu fazer, eu trabalho o meu cilindro do jeito que eu quiser. Tá? Então, criei meu cilindro. Já altero cor, já faço tudo que eu tenho que fazer aqui, fora. Tá? Deixa eu tomar água. Então, eu trabalho aqui fora, eu já faço tudo aqui fora. Então, estou com o cilindro selecionado, vou aqui em formatar. Eu quero trocar a cor dele, eu quero pôr ele verde. Eu não quero que ele tenha esse contorno, então eu vou vir aqui no contorno, vou falar para ele tirar o contorno. Ele tirou o contorno, não tenho mais contorno, ó. Tá um cilindro sem contorno. Eu quero pôr uma sombra nele, então vou vir aqui efeito de formas, sombra, coloquei uma sombra. Agora ele tem uma sombra, mas assim ainda a cor dele não tá legal, então eu quero deixar ele um gradiente para que ele fique uma coisa mais destacada, um pouco diferente. Então vou vir aqui novamente no preenchimento da forma, só que eu vou vir aqui embaixo em gradiente, e aqui em gradiente ele tem diversas formas, ó. Então eu vou colocar esse aqui, ó, porque ele apresenta assim, ó, uma coisa arredondada, ó, fica bem legal, tá? Então ele dá um efeito, né, de sombra para dentro. Então, agora como que eu faço para trazer isso para cá? Então, eu clico, seleciono aqui meu cilindro, Ctrl C, e eu dou um clique na barra. Tá vendo que selecionou todas as barras, tem que estar todas as barras selecionadas. Agora você dá um Ctrl V. O que você fez? Você fez uma substituição da figura geométrica que estava dentro do gráfico. Então, você pode usar isso para trabalhar com... como que chama? Você pode trabalhar com ícones, trabalhar com diversas coisas, tá? Então, assim, quer ver uma aula de um gráfico diferente, por exemplo, um gráfico que trabalhe com dois, um enchendo, assim, por exemplo, esse cilindro, mas aqui ele preenchendo o cilindro, vai ter todos os cilindros aqui dentro e aqui vai estar preenchendo. Se você quiser, deixa no comentário desse vídeo aqui, dessa aula. E aí eu vou fazer uma aula fazendo esse tipo de gráfico para vocês, beleza? Só que aqui ainda ele não está muito legal. Já posso, esse aqui eu posso deletar, não interessa mais. E aqui está muito afinado, então eu quero alterar ainda isso aqui. Então eu vou clicar uma vez aqui dentro, clico lá direito e vou vir aqui em formatar série. E agora aqui na série eu vou mandar ele aumentar, ele vai aumentar o espaçamento entre eles. Colocar 70. E aí agora a coisa se torna um pouco mais visível, ó, tá vendo? Ele fica mais bonita a forma de se apresentar, tá? Então é assim que a gente vai montando. Quando aparecer outro gráfico aqui que não tinha isso aqui, ele vai surgir aqui sozinho, tá? Vamos fazer um teste para a gente ver? Então vamos lá em controle combustível, vamos colocar aqui 1/2 de 2024. Vamos pegar qualquer veículo aqui. Vamos colocar aqui 1200. E aqui vamos colocar 50. E aqui 6,20. Aí, vamos lá. A gente vai ficar aqui. Então, a gente está aqui na tabela dinâmica.
A gente preencheu com o mês de fevereiro. Então a gente vai vir aqui em dados e vai dar um atualizar tudo. Não veio, Kinarelli. O que eu falei para vocês? Primeiro, eu faço a atualização da tabela do Power Query. Na segunda etapa, eu atualizo aqui. Opa, apareceu aqui. Entendeu? E ó, ele já começou a subir. Só que está muito pequeno esse valor. Então vamos aumentar esse valor? Ah, o valor aqui, vamos colocar aqui 300 litros. Vamos voltar lá na tabela dinâmica. Vamos atualizar uma vez. Não fez nada. Segunda vez, 1.800. Ok? Então é assim que funciona. Ele é totalmente dinâmico. Beleza? Então, ok. Feito isso, vamos inserir uma nova planilha. Essa planilha vai ser o nosso dashboard. Então, vou colocar o nome dela de dash. Eu gosto muito de trabalhar dessa seguinte forma. Eu seleciono aqui no canto tudo. Eu arrasto todos aqui para ficar mais ou menos um quadradinho aqui, ó. Tá? Para ficar todos iguais. Primeira coisa, exibir. Eu vou tirar a linha de grade. Não me interessa a linha de grade. Ok? Quero pôr uma cor nessa tabela. Então, se eu selecionar tudo aqui e quero colocar uma cor azul escuro, por exemplo. Pegou tudo. Mas Kinarelli, você pintou a planilha. Vai ficar super pesado o seu Excel. Não. O Excel, quando você seleciona aqui no canto e você pinta a planilha inteira, para o Excel, ele tem em mente que é a mesma coisa que você não tivesse pintado. Tá? O que pesa quando você sai pintando algumas colunas, como a gente já cansou de ver algumas pessoas que não têm conhecimento de tirar a linha de grade. Eu já peguei casos que a pessoa, deixa eu só tirar a cor aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu já peguei pessoa fazendo isso aqui, ó. A pessoa não sabe que isso é uma linha de grade que você pode remover. A pessoa faz isso, ela pinta o Excel. Aí sim, isso aqui vai pesar, tá? Então, assim, quando você não quer, você não vai pintar. Você vai tirar aqui o preenchimento, você tira a linha de grade quando você não quer. Tá? Então, assim, pintar intervalos pequenos, ok. Quando você começa a pintar muita coisa, vai ficar pesado o seu Excel, ok? Então, vamos lá, vamos pintar ele aqui, eu vou deixar ele de pretinho. Pretinho não, vou deixar um azul escuro aqui. Maravilha, então eu tenho meu Excel aqui e é aqui que eu vou construir meu dashboard. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é o meu gráfico. Meu gráfico eu já criei, eu vou trazer ele para cá. Eu vou Ctrl X aqui, vou trazer esse gráfico aqui para o Dash. Só que eu não quero ele fundo branco. Esse fundo branco aqui até ficou legal, mas eu não quero, tá? Então assim, eu vou fazer formas em volta dele. Tá? Então, primeira coisa, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu já vou criar uma forma, então eu vou vir inserir forma. Vou usar essa forma de canto arredondado. Vou criar uma forma assim de canto arredondado. Vou segurar na amarelinha aqui para destacar ela um pouquinho para o lado, para ficar um pouquinho menos o arredondamento, tá? Vou tirar a borda dela, não quero borda. Então vou aqui no contorno e vou mandar ele colocar 100. Vou colocar uma sombrinha para ela ficar um pouco destacada, ficar legalzinha. Então ele já dá um destaque ali, ele faz um efeito aqui na lateral. Só que eu não, esse preenchimento dela, eu quero o efeito desse preenchimento um pouco mais claro, né? Então eu vou colocar um cinza aqui, só que eu vou vir aqui e vem mais preenchimento e eu vou falar para ele colocar 30% de transparência. Então ele já fica um pouquinho diferente. Por que ele
passou um cinza com uma mesclagem de azul? Porque eu joguei um efeito nele. Agora eu vou recortar porque eu tinha trazido o gráfico primeiro. E eu vou trazer o gráfico aqui em cima dele. Vou diminuir um pouquinho. Vou aumentar para a lateral aqui o gráfico. E agora eu vou tirar os preenchimentos do gráfico que não me interessa. Eu quero que ele fique aqui só o gráfico, assim como se fizesse parte desse desenho que a gente fez aqui atrás. Então eu vou vir aqui em forma. E aí eu vou vir aqui, ó, em preenchimento e eu vou remover o preenchimento. Eu já tirei o preenchimento, eu já não tenho mais preenchimento. E eu vou retirar o contorno. Agora o gráfico faz parte do... Essa linha eu posso ter ou não ter, fica a critério. Se não quiser ter essa linha, você deleta. Eu gosto de deixar porque eu acho que ela dá uma... Tá? Mas depende de cada um. Eu só vou trocar um pouquinho a cor dela para escurecê-la um pouquinho mais. Então, cliquei aqui, ó, tá azulzinha. Aí eu vou vir aqui, ó, clicar com o lado direito do mouse em cima dela. Vou vir em formatar linha de grade. E vou alterar aqui para uma cor um pouquinho mais escura. Só para ela ficar bem sutil. Agora, eu quero destacar os números. Eu vou dar um clique nele. Ele selecionou os números aqui. Eu vou vir em página inicial e eu vou aumentar o número. Aumentei e eu vou colocar um negrito. Então ele ficou destacável. E aqui os meses eu também quero que ele fique destacado. Então eu clico ali no mês e eu vou mandar colocar um negrito e vou aumentar um pouquinho também. Pronto. Agora eu já tenho dar mais visibilidade no meu gráfico. Ok? Beleza. Então, temos o primeiro gráfico aqui do nosso dashboard. Eu vou jogar ele mais para a lateral, então eu vou selecionar aqui, vou selecionar esse outro campo e vou arrastar ele um pouquinho para o lado aqui, tá? Para a gente poder ver e a gente vai ver a movimentação, que a gente vai colocar a segmentação. Como eu disse, eu não gosto de trabalhar com o título. Então eu vou inserir um título, vou vir inserir e vou colocar esse título aqui, ó, com word art. Eu acho que fica mais bonito. Então vou colocar aqui custo por mês. E aí eu vou trazer para cá, tá gigante. Aí eu vou diminuir um pouquinho. Então clico fora, clico de novo lá nele. E venho aqui na página inicial, que ele está com 54, e eu vou diminuindo aqui até o tamanho que eu achar conveniente. Então, custo por mês, eu sei que esse gráfico vai me representar o custo por mês. Tá? Dá para fazer umas brincadeiras bem legais. Por exemplo, eu não tenho o total geral. Então, eu posso trazer o total geral aqui na frente. Né? Entre parênteses, o total geral. Quanto aqui eu tenho por mês, mas eu quero saber qual que é a somatória referente a isso. E eu consigo trazer o ano ainda. Então dá para você brincar com diversas coisas aqui, tá? O Excel te permite N coisas, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui uma somatória. Então, aí, se a gente vai trabalhar com a somatória aqui, a gente vai ter um pequeno problema. Porque a gente está colocando um não disponível aqui. E aí eu não consigo trazer a somatória aqui. Mas eu tenho o valor total aqui, ó, no gráfico. Certo? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar o nome aqui e eu vou jogar ele para cá. O nome tem que estar igualzinho que está lá. Ok? E agora basta eu fazer isso aqui. Ó. Pronto, vou lá. Já trouxe, eu tenho o total aqui. Esse total, ele não está no gráfico. Então eu vou fazer esse total aparecer lá no gráfico também. Então como que eu vou fazer? Aí eu vou fazer uma brincadeira. Uma coisa que não se faz, tá? Colocar nada debaixo da tabela dinâmica, tá? Sempre coloca para os lados. Tá? Então nunca coloque nada debaixo da tabela dinâmica. Então aqui, ó, vou fazer assim, ó. Custo
total por mês. Ok? Eu vou selecionar essa tabela, vocês já vão entender o que eu vou fazer, ó. Copiar ela. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou jogar ela aqui. Essa tabela que eu fiz aqui, o que eu quero? Essa tabela ela vai me trazer o ano. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ano. Preciso saber. Essa tabela vai me trazer só o ano. Como que eu faço isso? Então, eu copiei a tabela inteira. Eu vou vir aqui agora dentro da tabela. Vou mandar exibir aqui os campos. Então, ele listou os campos aqui. Aí eu vou tirar fora a somatória, não me interessa mais. E agora eu quero que ele me traga o ano. E vou tirar aqui o mês. E aqui nessa tabela não me interessa a total. Tá? Porque aqui eu vou precisar fazer uma jogada. Então aí vocês vão entender o que eu vou fazer. Então eu não posso ter o total. Então para mim eliminar o total, o que eu faço? Eu venho aqui no design da tabela e falo para ele, ó, tira o subtotal, não quero subtotal e tira o total, desabilita. Pronto, eu não tenho mais total. Aqui, para mim apresentar o ano no gráfico lá, o que acontece? Por exemplo, se eu tiver mais de um ano selecionado, eu vou ter problema. Então, mais de um ano selecionado dentro de um gráfico, eu tenho todos os anos selecionados. É essa informação que eu tenho que passar. Quando você está trabalhando, então eu tenho que ter mais. Se eu tenho mais de um, é todos. Se eu tenho um só, é só ele. Ok? Apesar que o correto é você usar o coisa. Mas para você poder diferenciar, você tem que fazer essa jogada. Então, aqui nessa coluna, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma função se. Para quem não sabe se, vai aprender agora, né? Então, eu vou fazer assim, ó, igual se este cara de baixo aqui, ó, por isso que eu tirei fora o total geral, for diferente de vazia. Por que diferente de vazia? Porque o que acontece? Se ele está diferente de vazia, eu vou trazer o primeiro, porque ele só é o... Calma aí. Não. Falei errado, desculpa. Voltando. Se ele é diferente de vazia, significa que eu tenho outro mês aqui. Porque quando a pessoa... Isso aqui vai funcionar com a segmentação de dados. Na hora que ela clicar no ano. Se eu selecionar 2 anos, ele vai jogar o segundo ano aqui embaixo. Quando ele jogar o segundo ano aqui embaixo, ele é diferente de vazia. Isso aqui vai estar cheio. Então, significa que eu tenho mais de um ano selecionado. Então, lá no gráfico, eu vou falar para ele que está todos. Por quê? Porque eu tenho mais de um ano selecionado. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Ou coloca mais de um ano. Sei lá. Aí fica a critério. Tá? Mas eu vou colocar todos só para exemplificar. Então, eu coloquei lá. Ó, diferente de vazia. É 2 aspas junto. 2 vezes o aspinha. Ponto e vírgula. Então, se ele é verdadeiro, que é aqui eu estou fazendo uma pergunta para o Excel. A coluna, a célula G3, ela é diferente de vazia? Então, se for verdadeiro, o que eu trago? Então, se é verdadeiro que ela tem informação, eu vou trazer escrito todos. Abre aspas para escrever, tá? Ponto e vírgula. Se não, eu vou trazer a G3. G2, aliás. E fechei. Então, olha o que ele fez. Ele trouxe 2024. Veja só, se eu colocar um X aqui, olha o que vai acontecer. Todos. Então, é uma forma que eu só estou olhando a próxima. Não preciso olhar mais nada. Porque assim, ó, se tiver mais de um ano selecionado, vai estar para baixo. Então, ele já vai preencher aqui, vai trazer e vai mudar. Então, aqui eu já tenho o ano. Beleza? Agora, eu vou buscar o total, tá aqui. Então, eu já vou criar uma função aqui, eu já vou criar um texto
que eu vou levar lá para dentro daquele dash. Então eu vou colocar aqui, ó, custo por mês do ano, dois pontos. Aí aqui na frente eu vou trazer o ano. Tá? Beleza? Fiz isso. Aí eu vou vir aqui, vou colocar o ano ali, então eu vou fazer uma outra aqui. Valor total, dois pontos, espaço. Então agora eu vou criar uma condição aqui que eu vou juntar tudo isso aqui, tá? Então eu já dei um espaço aqui. Aí aqui eu vou já dar um espaço que ele vai vir logo depois do ano. E aí vai vir o valor total aqui, que eu vou dar um espaço que já está com espaço. Então agora a gente vai criar uma igual esse, que vai buscar o ano, que vai buscar o valor total, que vai buscar o valor daqui. Ok? Então tá aqui, ó, minha célula tá criada aqui, ó, com o valor total bonitinho. Beleza? O que eu vou fazer agora? Tem dois tipos de situação. Eu posso criar um nome para isso aqui, ou eu posso ir pelo dash e trazer a informação. Então vamos lá, vou fazer das duas etapas dos dois jeitos. Apaguei, clico aqui na coluna de fórmula e dou igual. E venho aqui e seleciono esse cara. Pronto. Ele trouxe a informação que está lá. Então, vamos ver se muda, se ele também... Aqui você deu um nome dinâmico, você deu tudo dinâmico. Tá? Então é assim que funciona. Então ele está somarizando o que está aqui embaixo, trazendo para cá. É bem, sabe, é bem dinâmica as coisas, é bem legal. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e colocar um X. Eu coloquei um X, ele trouxe todos. Será que está lá? Se eu venho aqui no dash, todos. Entendeu? Então ele vai, você cria um nome dinâmico com informações dinâmicas dentro do nome. Isso é muito legal, porque assim dá um trabalho, dá uma visão diferente para quem está vendo o que você está fazendo, tá? Então é bem legal. Tá, mas eu não vou me ater muito nisso aqui não, porque senão a gente vai se prolongar, porque já deu uma hora de aula. Mas enfim, vamos lá. Já deu para entender? Agora vamos criar um segundo gráfico. Vou copiar, eu estou copiando as tabelas, tá? Vou colocar aqui. E agora eu vou trazer o seguinte. Eu quero valores por tipo. Tá? Então eu quero saber quanto que eu gastei de combustível, de multa, etc. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos alterar aqui. Então já vou alterar o nome dela para não perder. Então aqui, ó, valores por tipo. Agora vou mandar exibir e vou alterar. Aonde está mês eu não quero mais mês. E aí eu quero o que? O tipo. Pronto. Agora eu tenho meu gasto por tipo. Tá? Posso fazer um gráfico aqui? Posso. Aqui sim, tudo bem. Aqui você pode fazer um gráfico dinâmico. Por que você pode fazer um gráfico dinâmico? Porque aqui não tem problema, porque vai entrar ou sair informações. Tá? Então aqui a gente pode criar um gráfico dinâmico. Então vamos criar um gráfico dinâmico aqui. Então vou vir inserir. E agora eu vou criar um gráfico de coluna. Por que coluna aqui na LL e não mais de barra? Porque eu tenho informação escrita aqui do lado. Então eu vou deixar aqui e eu vou colocar as informações aqui na ponta, tá? Então, ó, total, linha. Botões da tabela dinâmica, não quero, não me interessa. Clico em cima de um, clico lá direito e mando ele remover, ocultar todos os botões. Tchau. Total,
Tchau. Esse número aqui embaixo. Tchau. Agora eu quero o seguinte. Eu quero que ele me apresente o valor aqui no final. Então, venho aqui na barra de dados e mando, ele já vai trazer no final. Se eu quiser em outra posição, quero no começo, quero no meio, basta você clicar aqui na setinha e você tem diversas opções aqui, ok? Mas na extremidade externa já está legal. Não, ó, extremidade externa, onde que ele ficou? Dentro da barra, tá? Pode deixar assim? Pode. Você tem que clarear esse nome, então clica aqui e vem para aqui a formatação e coloca para que ele apareça aqui, tá? Então dá para fazer de diversas formas, tá? Fica a critério. Aqui, ó, ele está lendo a formatação que está aqui nessa coluna aqui, tá? Então vamos alterar aqui a formatação, ó. Então vou selecionar um intervalo, eu vou usar essa aqui, ó, que já traz uma formatação legal. Ok? Aqui dá para mim também fazer aquela alteração que eu fiz? Dá. Vamos pegar aqui uma seta, por exemplo. Vamos pegar essa seta aqui, ó. Então, selecionei a seta aqui, beleza? Vamos tirar o contorno dela, não quero contorno. Vou deixar esse azul mesmo. Não, vamos deixar um azul mais clarinho, vai para ele aparecer. E vamos deixar ele aqui, ó, um gradiente. Primeiro você coloca a cor, para depois você mudar para gradiente. E eu quero que ele fique mais preto lá no final, tá? Mais escuro, ok? E vou colocar uma sombra também para que ele dê um destaque de profundidade, para ficar bonito. Ok, fiz isso. Recorto, clico aqui e Ctrl V. Pronto. Agora eu já tenho um gráfico de seta. Só que aí não ficou legal esse cara aqui, né? Ele não ficou bacana ali. Então eu vou tirar o rótulo. Matei o rótulo. Agora eu venho aqui e falo assim, eu quero o rótulo, mas eu quero lá fora. Tá? Porque aí depende da lógica que você está usando, o jeito, o método que você está usando, tá? Vou levar esse gráfico para lá. Então clico com X. Vou trazer aqui. Copiar. Não, vamos jogar o gráfico aqui, que a gente já trouxe de lá. Agora eu vou copiar esse fundo aqui só. Copiar e colar. Vou trazer aqui para o lado. E vamos lá. Ctrl X. Ctrl V. Beleza. Feito isso aqui. Agora a gente vai limpar o gráfico. Designer. Não, designer não. Formatar. Tira o preenchimento. E tira o contorno. Ok? Pronto. Aí já fica um gráfico melhor apresentado. Agora eu vou só aumentar um pouco aqui. Aí, cara, é firula. Firula que aí é o que dá trabalho para vocês fazerem, tá? Mas aqui, vou aumentar esse cara aqui. E maravilha. Feito. Agora eu vou mostrar aqui como que a gente insere a segmentação que vai fazer as movimentações. E no caso, a segmentação vai mexer. A de mês vai mexer esse cara aqui, tá? E a outra segmentação que eu vou usar vai mexer aqui. Então a gente vai criar duas segmentações só para vocês terem uma noção de como funciona. Então eu vou clicar em cima de qualquer gráfico, vou vir em análise da tabela dinâmica e vou mandar inserir segmentação. Quando eu mando inserir segmentação, o que ele faz? Ele me traz diversas segmentações. Tá? Eu quero a segmentação de ano, a de mês, a de tipo. São essas segmentações que me interessam. E eu vou pegar aqui a placa de veículo. Então, eu tenho todas as segmentações. Tá? Vamos lá. Vou jogar para cá, para o cantinho. Já já a gente dá uma ajustada aqui para vocês verem. Cada segmentação dessa, ela está ligada a uma tabela dinâmica. Eu peguei na primeira tabela, nessa tabela aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, conexão segmentação, veja o que acontece. Por isso que eu falei que é importante organizar a segmentação. Então tá aqui, ó. Por exemplo, o ano.
O ano eu vou usar porque quando tiver mais de um ano, eu quero que ele mexa o ano. Valores por tipo, eu quero que o ano mexa. Valores por mês, eu quero que o ano mexa. Agora eu vou para a segunda segmentação, que é a do mês. Ok, aqui. Vou na segunda segmentação. Volto na conexão de relatório. Mês. Eu quero que o ano mexa mês? Sim. Eu quero que o mês mexa valores por mês? Não. Porque senão ela vai mexer esse gráfico aqui, não tem sentido. Então ele só vai mexer esses dois. Ok. Tipo de abastecimento. Eu quero que ele mexa no tipo? Não. Eu quero no ano e no mês. Por quê? Porque aqui eu já tenho. Não tem sentido eu pegar e filtrar uma coisa que eu já estou demonstrando. Então, ok. E a placa? A placa eu quero que movimente todos. Ok? Então é isso que a segmentação de dados faz. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, deixar a tela inteira, para a gente poder ver. Eu vou aumentar aqui um pouco para segmentações ficar lá. Ó, isso aqui não foi legal que eu fiz. Pensei que ele mexeu mesmo. Volta. Que ele está movimentando ali não é para movimentar. Mas tudo bem, vamos pôr as segmentações aqui embaixo. Primeira segmentação aqui, ó, ela tá grande, feia. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho da segmentação. Na segmentação de dados aqui, você consegue fazer distribuição. Então, posso vir aqui, ó, e falar para ele, ó, quero, por exemplo, geralmente mês a gente usa 3 de 4 colunas. Tá? Então, para ficar mais enxuta a informação aqui. Então, beleza, vou enxugar ela aqui pequenininha. Ok. Ano, vou deixar do jeito que tá. Só vou diminuir um pouco, jogar aqui e vou arrastar ele um pouquinho para o lado. Ok. E aí eu tenho o tipo. Então, o tipo eu vou usar aqui com 2 colunas, aqui só nesse exemplo para a gente ver, para a gente poder encerrar legal a nossa aula. Então, vou trazer ele aqui. Só pra gente, a ideia agora é ver movimentação, tá? E aí, se vocês quiserem que a gente faça mais coisas, como tá muito longa já a aula, já estamos com 1h10 aí, vocês deixam no comentário aí, eu quero dar continuidade, quero terminar esse dash e fazer ele com mais informações. Aí vocês falam que a gente coloca mais informações na próxima aula, no começo da próxima aula, beleza? Então tá aqui. Agora vai vir o jogo, que é a movimentação dos gráficos. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse veículo aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele mexeu aqui, ó. Esta placa de veículo, ela teve troca de óleo, ela teve multa, ela teve manutenção preventiva e teve esse abastecimento. E os abastecimentos aconteceram aqui, ó. E veja que aqui em cima, ó, ele já totalizou, ó. Só que a totalização aqui não ficou legal. Porque, ó, tá vendo? Aqui, não, é 4.000 e pouco, desculpa, tá certo. Eu tava lendo 400 e pouco. Tá certo, ele fez a totalização certa. Aqui tem uma forma que a gente consegue colocar também com a pontuação e tal. Mas isso a gente discute numa próxima aula. Então, aqui para limpar, e aí ele volta. Eu quero saber, agora vai mexer aqui, ó. Veja só. Esse cara aqui, o tipo, eu não vou mexer aqui. Eu só vou mexer aqui no gráfico de mês. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu tive de manutenção preventiva. Ó. Quando eu clicar aqui, eu só tive em 2 meses. Aqui eu não mexo. Por que eu não mexo aqui, Kinarelli? Porque esse gráfico aqui, eu já estou apresentando os valores dividido por tipo. Então, é isso que você tem que ter na cabeça quando você está construindo o dashboard. O que eu mexo com o quê? Então, essa que é a grande lógica, que é a cereja do bolo. É saber apresentar, porque o dashboard nada mais é do que apresentar o resultado. Você vai estar apresentando seu resultado para alguém. E a cereja do bolo é saber
a movimentação, como que eu vou movimentar uma coisa ou outra, tá? Então, por exemplo, ó, aí eu estou selecionado aqui, ó, manutenção preventiva. Ah, mas eu quero saber qual foi meu gasto em novembro. Aqui eu tenho 1.200, mas 1.200 é do quê? Então, quando eu clico aqui, ó, em novembro, olha que legal. Ele está aqui R$ 1.200, mas o que que é esses R$ 1.200? Ah, é 350 de óleo, é 1.300 de multa, temos coisa errada. Não, desculpa, manutenção preventiva, aqui ó, é 1.200 de manutenção preventiva. Agora a gente limpa aqui, ó, aí sim ele volta, é porque eu filtrei em novembro, tá? Então meu gasto em novembro, agora sim, porque eu tirei, ó, tá? Eu tava com manutenção preventiva filtrado. Então assim, ó, quero saber qual que é o meu gasto em novembro. Cliquei em novembro. Vamos para outubro. Quero saber meu gasto em outubro. Meu gasto em outubro total é 22.627, que corresponde a 4.200 de troca de óleo, 2.420 de multa, 1.800 de manutenção preventiva, 8.700 de manutenção mecânica e 5.537 de abastecimento. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Ninguém deixou comentário aí, então entendo que não tenha dúvidas. Então, assim, teve dúvida? Deixa no comentário do vídeo e depois eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula, na próxima quinta-feira. Eu vou trazer um conteúdo muito legal. Não esqueça de chamar os amigos, porque o conteúdo vai ser super bacana, beleza? Se você passou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, não custa nada, é só clicar ali e se inscrever e já ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Toda terça-feira às 19 horas tem aula no canal, não é ao vivo, e às quinta-feiras temos live. Beleza? Um grande abraço e vejo vocês quinta-feira que vem. Para vocês que tá aí, um grande abraço e quinta-feira temos conteúdo novo aqui, um conteúdo sensacional. Vem, mas vem aqui, ó. Vai lá pro Mundo Office, galera. Lá você vê o que está acontecendo. Um abraço.